Oi, gente, tudo bom? Tem muito tempo que eu não apareço aqui, né? Então, do nada, apareceu um novo vídeo aqui. Mas eu queria explicar um pouco pra vocês como é que foi esse processo de entender o porquê eu preciso estar aqui. Estar nas redes sociais, estar falando, principalmente também no YouTube, não é um lugar muito confortável pra mim. Deus, ele precisou tratar muitas coisas aqui. Eu queria que você entendesse um pouco porque talvez você esteja passando pelo mesmo processo, né? Então a pergunta que não quer calar, será que eu virei influencer gospel e que eu vou, me aventurar nesse lugar, né, de influencer, parceria recebida, lá. Uma coisa que Deus, ele fez com que eu entendesse é que influência é muito sobre identidade que a gente carrega como filho de Deus. Em Gênesis 1, 27, 28, fala que quando ele terminou de criar a humanidade, ele deu ordem para que a humanidade, ela dominasse sobre toda a terra. Deus já estava colocando aquela identidade ali. Foi muito difícil eu entender que eu falando ou não falando nada, eu carrego uma influência. Porque se você não se posiciona em um lugar, você está influenciando para que o reino de Deus não venha a ser estabelecido em algum lugar, entendeu? Então, se ficando de boca fechada ou ficando de boca aberta, a gente influencia, então por que não falar, né? Porque pelo menos a gente vai mudar alguma coisa. Porque do que adianta a gente ficar reclamando, ai, os influencers de hoje em dia só falam coisa feia e sei lá o quê, e você não faz nada. Porque Deus provavelmente pode estar te chamando para esse lugar e você tá fingindo que nada está acontecendo. Você tá falando, Deus, envia outro, e isso e aquilo. Eu tô falando isso porque é algo que eu falo para Deus. Entendeu? Mas uma coisa que Deus aí tem me falado é que ele me criou para falar. Ele me criou com a boca e a boca ela precisa falar. Então, ele nos criou para influenciar sobre esse lugar. Então, a minha história com o YouTube, ela vai desde 2020. Né? Vamos lá. A minha história com o YouTube, com as redes sociais em si, né? No sentido mais amplo. Ela vai desde que eu aceitei Jesus, sabe? Eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador em 2015, quando eu tinha entre 14 e 15 anos. Eu lembro que eu era tão intensa com Deus que eu falava assim, Deus, eu quero mais, eu quero, sair da caixinha. Cara, eu não quero ser só uma crente que fica sentada no banco e é isso. Você vai pra igreja, participa de ministérios da igreja e é só isso. Eu falo, Deus, eu quero mais. E aí foi quando eu conheci influencers digitais, que são a Fabiola Mello, acredito que você conheça, e o Luca Martini. Foram as minhas principais inspirações durante a minha adolescência. Hoje eu tenho 23. Pelo menos agora, né, que você está vendo esse vídeo em 2023, eu tenho 23. Faço dia 28 de março. Se você tiver um presente pra mim, coloca aqui nos comentários, que aí eu mando meu endereço. E aí, eles falavam de coisas que ninguém falava, que eu nunca vi ninguém abordar, ninguém falar, sabe? São realmente pessoas bem fora da caixinha, mas nada fora da palavra de Deus. E eles ampliam a nossa visão realmente sobre o evangelho. Eu falei assim, Deus, como eu queria ser como essas pessoas, sabe? Não no sentido de comparação, mas no sentido de inspiração. Porque eu via o quanto Deus falava comigo e eram coisas que eu falava assim, cara, Deus, o Senhor precisa falar isso com mais pessoas. Porque isso aqui é uma revelação muito grande. E eu não posso guardar isso só pra mim. E eu falei assim, Deus, sabe quando você fala assim, me chama, eu irei, eis-me aqui, pra onde você quiser me levar, eis-me aqui. Deus, não me deixa de fora do avivamento que o Senhor está fazendo no Brasil. E eu orava sobre isso, clamava sobre isso. E também uma das minhas inspirações em relação até essa área de comunicação foi o Nick Moretti. Que inclusive ele é meu chefe agora nesse momento de 2023. Olha, Deus é lindo, né? E ele falava rasgando, ele abria minha cabeça, e falava umas coisas que eu ficava, caraca, velho, isso aqui é verdade? Como ninguém fala sobre isso? E aí eu começava a sentir dentro de mim um desejo de me comunicar, cara, eu preciso também me posicionar para que as pessoas, elas encontrem a verdade. Eu lembro que em 2020, eu tava no meu quarto e eu recebi o ensinamento do Senhor, que era para eu começar a ir pro YouTube.
Aí eu, Deus, como assim? E eu lembro que eu postei um vídeo e eu falei, cara, vou começar esse negócio. Recebi uma palavra, eu subi especificamente no YouTube, não foi nem tanto sobre o Instagram. E aí, quando eu comecei, aconteceram muitas coisas na minha vida que eu falei assim, não quero mexer com isso. Eu não me achava muito digna de estar nesse lugar, sabe? Porque eu ficava, cara, eu pareço ser uma pessoa tão divertida, tão lá, tão assim, né, aqui nas câmeras, mas às vezes eu me acho uma farsa, porque na vida real eu não sou alegre com tudo. Caramba, isso foi um trovão, gente. Um relâmpago, né? Porque eu sou uma pessoa introvertida, melancólica, um pouco colérica. Mas bem melancólica, eu sou bem na minha... Desisti disso. Enquanto eu desistia disso, eu começava a receber palavras de pessoas falando que me via com redes sociais, com emojis na minha cabeça, e que através das redes sociais eu ia alcançar pessoas. E eu recebia muita palavra sobre nações. E o mais bizarro é que eu achava que eu iria pisar em nações, sabe? De tipo... Deus tá me levando para nações, vou virar missionária e é isso. Mas Deus, com o tempo, ele me fez entender que nações, que eu ia alcançar lugares, ia ser pelas redes sociais. Isso foi muito forte para mim, porque durante a minha vida eu sempre passei por situações em que eu fui calada. Eu achava que a minha voz, ela não tinha valor. E eu olhava para Deus e eu falava assim, Deus, por quê? O Senhor quer me convidar para fazer parte disso, sendo que as pessoas, elas acham que minha voz não tem valor. E por que elas vão me parar pra me escutar, mesmo que tenha a presença do Senhor? Tipo assim, eu tava completamente cega na minha dor e não naquilo que Deus poderia fazer, poderia restaurar, sabe, na minha vida. E foi um processo de cura que eu vivi, tanto no meu de chess, eu fiz de chess, na Dunamis Farm, depois fiz Angá também lá, fiquei um tempo, fui curada em relação a isso. Eu confesso pra você que eu não tô tipo assim, totalmente curada em relação a isso, porque são camadas, sabe? Eu tô muito melhor do que antes, mas eu acredito que esse lugar de eu estar aqui falando com você é também um processo de mais cura ainda em mim. Se o Senhor ele tá me chamando para isso, e se eu acredito na Bíblia, que é a palavra de Deus, e que ele chamou pessoas improváveis, eu preciso acreditar e confiar que ele tá me chamando para esse lugar, sabe? Porque muitas vezes a gente se coloca no nosso próprio talento, na nossa própria capacidade. É um lugar onde a gente consegue convidar a Deus para Deus fazer parte desse lugar. E eu falei assim, Deus, agora você precisa me curar das feridas que eu tenho em relação à influência da minha antiga. Na minha adolescência, as pessoas elas tinham muito a tendência de se aproximar de você. Pelo menos é aquilo que eu vivi, tá, gente? Se você tava em Porto Seguro e não viveu isso, tá tudo bem pra você. Você é o abençoado do Senhor, tá bom? Mas eu tô falando do meu. Quando as pessoas se aproximavam de mim, era só pra falar que elas me conheciam, tiravam foto comigo. E é isso, famosas, entendeu? E na minha cidade é uma troca muito grande disso, então as pessoas se aproximavam com muito interesse. E eu já trabalhei com influencers, não só da minha cidade, mas de outras cidades. E em algumas situações eu passei por momentos em que eu via que a pessoa era uma coisa nas redes sociais, mostrava uma coisa que atrás ela não era. E eu achava isso muito superficial, e foi quando eu falei assim, Deus, eu não quero entrar pra esse meio, não quero, tipo assim, chega. Eu não quero ser uma dessas pessoas, e eu não quero estar perto de pessoas só porque elas têm interesse na visibilidade que eu tenho, entende? Eu comecei a criar um ódio disso, comecei a não me aproximar de nenhuma pessoa que, tipo assim, era conhecida na cidade, em outras cidades. Eu evitava ser uma pessoa muito próxima porque eu falei assim, cara, essa pessoa vai achar que eu tô sendo interesseira com ela, então eu não vou fazer nenhuma amizade com ela. E, tipo assim, eu perdia de conhecer uma pessoa, tipo assim, um humano, trazer o reino de Deus para essa pessoa. Só que Deus, ele começou a me curar disso, ele começou a trazer na minha vida pessoas de grande influência no meu convívio, que elas não eram assim. E eu falei, como essa pessoa consegue ser verdadeira? Tem 3 versículos que começaram a nortear esse lugar, que foi... Gente, eu anotei tudo no Be Real. Todos os assuntos que eu vou falar em outros vídeos. Tem um negócio de anotação. Se você ainda não viu esse livro, esse planezinho aqui, é muito bom, tá? Foi criado por influencers. Muito legal. Atos 18, 9 e 10, que é quando o Senhor ele chama Paulo, e aí ele encoraja Paulo falando, continue falando e não se calem. As pessoas dessa terra são livres.
E aí Deus começou a falar, Gabi, você não pode ficar calada, mesmo em meio às pessoas querendo te rejeitar, falando que você tá errada e tal. Continue se posicionando naquilo, na palavra que eu falei pra você se posicionar. Porque isso aqui não é brincadeira, entendeu? Tem pessoas que te elogiam, que são muito transformadas, mas só vem hater, entendeu? Só vem pessoas que querem difamar e atacar a sua identidade. E aí tem Êxodo 4, 10 ao 12, que é a história de Moisés com Deus, quando eles estão falando, quando Deus vai chamar ele lá na sarça ardente, né? Só que ele não se vê como uma pessoa que fala bem, uma pessoa influente, líder que vai conseguir fazer isso. E ele começa a falar, ai Deus, mas eu não sei falar e tal. E aí foi quando Deus, ele começou a falar comigo, tipo, Gabi, você fala a mesma coisa comigo. E olha o final da história de Moisés, sabe? Olha quantas pessoas ele transformou, olha o povo que ele libertou. Porque a minha presença estava ali, sabe? E olha quantas coisas sobrenaturais Moisés viveu comigo só pela obediência deles. E eu orava sobre isso. Queria viver coisas sobrenaturais como as pessoas da Bíblia viviam. E Deus estava me colocando nesse lugar. E aí tem Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. O mundo tá indo de mal a pior, incrível. E a gente precisa fazer alguma coisa. Deus, ele começava a me dar visões, assim, todos os dias, de ele do meu lado, sabe? Tipo, ele na cabeceira da minha cama, quando eu pegava Uber, ele do lado, quando eu pegava metrô, ele, tipo, do meu lado, eu andando. Era algo muito bizarro, sabe? Ai, eu não vou chorar. Quando eu fazia devocional, ele me olhando pela janela. E aí foi quando Deus, ele começou a falar que, Gabi, eu te vejo. Você chama a minha atenção. Você não precisa da atenção de outras pessoas. Você só precisa capturar a minha atenção e você tá fazendo isso, sabe? Ai, eu falei que eu não. E isso, tipo, cara, me curou de uma forma muito grande, sabe? Porque, cara, um Deus tão poderoso, tão famoso, tão digno, tipo, cara, não existe ninguém nesse mundo que tem mais coisa pra fazer do que Deus. E eu chamo a atenção dele. Nossa, isso me curou de uma forma que eu falei assim, cara, eu preciso fazer aquilo que o Senhor tá me falando, sabe? Eu preciso falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido. Eu preciso me posicionar em obediência àquilo que o meu Deus, o meu Pai tá falando. Porque ele me vê, tipo, eu já capturei a atenção dele. E mesmo que se eu não capturar a atenção de outras pessoas, eu tô capturando a atenção do Senhor. E eu tô obedecendo a voz do Senhor. Então, isso pra mim foi... Todos os dias tá sendo uma cura, porque todos os dias eu tô tendo isso, sabe? E nas vezes que eu não sinto isso, tipo assim, né, de algo sobrenatural, eu creio por fé que ele tá me vendo. Porque na palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se o meu pai, ele é um ser sobrenatural, eu preciso olhar com olhos sobrenaturais. E eu preciso confiar que se ele disse que ele me vê, e na palavra de Deus diz que ele nos separou desde o ventre da nossa mãe, então ele já estava vendo a gente, sabe, muito antes. Então ele continua olhando pra gente. Não existe ninguém que merece a sua atenção mais do que Deus. A forma como eu vejo as coisas mudou totalmente. Eu falei assim, Deus, tá bom. Mesmo que, tipo assim, eu seja realmente rejeitada ali, né? Não importa, Deus não me rejeita. Então, resumindo, eu não virei influencer gospel. Eu sou uma pessoa, filha de Deus, cristã, que aceitou influenciar as redes sociais, sabe? Então, não é um trabalho que eu estou fazendo, mas é simplesmente eu expandir aquilo que ele já tá falando comigo, porque eu sei que, cara, se ele tá me curando em muitas coisas, eu não posso ser egoísta de não compartilhar com você aquilo que Deus fez em mim, para que isso seja testemunho para você, e você seja impulsionado e acreditar que Deus, ele tem muito mais para você, sabe? Então, se Deus tá te chamando para também estar nesse lugar de influência, cara, começa com pouco. Eu me comprometi a fazer um vídeo por semana. Eu tô muito feliz de compartilhar essa nova fase com vocês. E é isso, né? Não sei se você está vendo isso em 2030, não sei se são os meus filhos, os meus netos, bisnetos. Uma coisa que também Deus falou, Gabi, você precisa documentar tudo aquilo que você tem ouvido de mim para que a sua próxima geração ela veja. Não só, tipo, próxima geração, pessoas, né, aleatórias,
mas a minha família. Eu quero que a minha família, ela veja aquilo que Deus fez em mim, para que elas venham ser impulsionadas àquilo que Deus já tá falando com elas. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, quer que eu fale mais sobre isso, ou aprofunde mais sobre a questão de rejeição, faça algum vídeo em relação a isso, ou meu testemunho, comenta aqui embaixo, porque eu falei muitas coisas soltas, né? Mas é isso.